Graça e paz da parte de nosso bom Deus, que nos criou, que criou todas as coisas, da parte de Jesus Cristo, seu Filho, que nos salvou, que morreu por nós na cruz, e da parte do Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, santifica, consola, ampara e continua nos edificando nessa fé toda vez que ouvimos, que estudamos, que lemos, que aprendemos a sua santa palavra. O texto que servirá de base para a nossa meditação é o texto do Salmo de hoje, Salmo 146. Evidentemente, como eu sempre faço, vou falar de todos os textos. Eu quero destacar o primeiro versículo, que diz assim: Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor durante toda a minha vida. Que assim seja. Aleluia é uma expressão de louvor, é uma expressão de gratidão, é uma expressão de confiança. Aleluia, louvo minha alma ao Senhor enquanto eu viver. Queridos irmãos, esses textos, vocês acabaram de acompanhar a leitura, esses textos escolhidos para hoje, pela perícope tradicional, eles têm uma relação muito bonita e falam todos eles de um Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, que é o Criador, mas é um Deus que não está distante. É um Deus que olha, que se preocupa comigo. Grande pecador, que olha, que se preocupa com você, com todos os seus pecados. É um Deus que, segundo o Salmo, ele vem para libertar os cativos, os encarcerados, os que estavam presos. É um Deus que se importa com a viúva, com o órfão, com o doente, com o peregrino, com o estrangeiro. E esse Salmo faz esse relato dizendo: puxa vida, se ele faz tudo isso, por quê? Por que vocês ainda, ao invés de confiar totalmente, tão somente nele, confiam em pessoas? Por causa do poder, por causa do status, por causa da posição social, ou simplesmente o que os amigos vão pensar? Entregue-se totalmente a esse Deus que é tudo para todos. É isso que o Salmo diz, e no final, quando vocês reconhecerem que Ele é quem vos criou, que Ele cuida de vocês, que Ele não vos abandonou, que mesmo vocês sendo pecadores, Ele vos ama, Ele vos chama, Ele vos abraça. Então digam aleluia, louvem todos os dias da vossa vida ao Senhor. Fazemos isso com gratidão, com coração, gritamos aleluia. Às vezes temos até um pouco de receio, né? Aleluia. Tem gente que grita aleluia demais aí fora, às vezes a gente grita aleluia de menos, né? É uma expressão de louvor, de gratidão, de confiança. Realmente Deus, Ele liberta os encarcerados. O povo hebreu várias e várias vezes estava cativo, encarcerado, preso lá no Egito durante muito tempo. Através de Moisés, Deus os libertou. Depois foram muitos levados escravos, cativos para a Síria, depois para a Babilônia, e tudo isso sempre porque o povo desviava-se de Deus. Preferia fazer acordos com outros deuses, ídolos, com outros senhores. Quantas e quantas vezes, quando o Egito ameaçava, iam lá e faziam um acordo com a Síria, com a Babilônia. Quando a Síria ameaçava, faziam um acordo com o Egito, com a Babilônia. Quando a Babilônia ameaçava, sempre confiando em pessoas, em poderes, em ídolos. Porque quando você fazia um acordo com uma nação, você estava fazendo um acordo com o ídolo que aquela nação tinha como seu Deus. E esse era o grande problema. E então Deus simplesmente, na sua justiça divina, não interferia e dizia: bom, vocês querem seguir a esse ídolo, confiam nele, então não vou recolher minha mão. Quantas e quantas vezes Israel precisou olhar para a sua situação e pedir perdão. E Deus, Pai amoroso, bondoso, sempre os ouvia. E sempre libertava o cativo. Sempre libertava aqueles que estavam escravizados. Queridos irmãos e irmãs, é feliz
quem confia no Criador, no onipotente Senhor. É feliz quem de fato busca suas forças para a vida diária nesse Deus que é todo-poderoso e que diz: eu sou filho de Deus. E quem é feliz e grita aleluia e diz amém, ele aprende também na sua vida diária a viver Deus gostaria que vivesse, a fazer um pouquinho daquilo que Deus nos faz diariamente. Ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, ganancioso, dizendo: eu é que sou. Através de mim, Deus quer ser para os outros, Deus quer fazer para os outros. Deus quer continuar sendo o Deus das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos encarcerados, dos que estão enfermos, através de mim, através de ti, mostrando o seu amor, a sua compaixão e principalmente o seu chamamento de volta para a sua família, de perdão, assim como ele libertou tantas vezes o povo hebreu, ele libertou eu, ele libertou você, ele libertou todos nós do encarceramento, com medo da prisão, das algemas do pecado que estavam nos arrastando para o inferno. Esse é o nosso Deus, nos deu liberdade, nos deu vida, e agora nós também queremos seguir esse exemplo e fazer isso com os outros. Ir a todas as pessoas. E Deus sempre fez isso. Fez muitas pessoas, quando olham o Antigo Testamento, acham que Deus era só o povo de Israel. Não, ele mandou Jonas para Nínive. Ele mandou Abraão para ser um peregrino pela terra, falando desse Deus em quem ele cria, que é o único Deus verdadeiro. Ele manda no texto do Antigo Testamento de 1 Reis, o profeta Elias, lá para Sarepta, que não ficava em Israel, ficava lá na terra dos inimigos de Israel, dos filisteus. Para fazer o quê? Ser um grande pregador de massas? Não. Na casa de uma viuvinha muito pobre, que ia fazer a sua última refeição com seu filho antes de morrer. 3 anos de seca, muita fome. A gente está passando aí por um problema de desemprego, de carestia. A gente sabe o que é isso. Não o que ela passou, mas a gente sabe como é difícil faltar as coisas. Imagina faltar água, fogo. E quando Elias vai e diz: minha senhora, eu tenho fome, eu sou profeta de Deus Altíssimo, ele se apresenta, ele é do outro povo, ídolos. E aí ela diz: faz um pão para mim, eu estou com muita fome, caminhei um longo trecho de estrada. E ela diz: mas eu só tenho esses 2 cavacos de lenha que eu peguei, um pouquinho de óleo e farinha para fazer um pão para mim e para o meu filho, depois a gente vai morrer de fome. Mas primeiro faz para mim. E ela mostra uma fé que talvez estava escondida, nós não sabemos o anterior da viúva, mas ela diz: eu confio no teu Deus. E ela dá aquilo que seria a sua última refeição para o profeta. Primícias, primeiros frutos, na Bíblia sempre são sinais de gratidão que a gente dá a Deus. E ela não morreu de fome. E Deus não deixou faltar comida, alimento na casa daquela viúva e daquele menino, porque ela confiou no Senhor. E colocou Deus em primeiro lugar. Estamos nós dando as primícias, estamos nós colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou muitas vezes damos as sobras? Será que a gente acolheria o profeta e faria aquilo? Eu diria: não, tira, procura com quem tem mais, eu estou morrendo de fome, eu sou uma viúva, eu tenho meu filho para sustentar. Como é que nós, eu e vocês, agiríamos no lugar? Pois esse Deus que tudo vê, que é onipotente, agora, mais ou menos uns 700 anos depois, está lá, encarnado, com o nome de Jesus, o Salvador, Cristo prometido, e chama os seus discípulos para uma lição na porta do templo. Ele
diz: repare nas ofertas que todo mundo está dando. E todos viram os ricos, os escribas, os fariseus, com suas belas vestes, com toda seu status, sua pompa, cheia de circunstâncias, dando moedas de ouro. E aí Jesus diz: gente, reparem nessa viuvinha que vem vindo ali. E 2 moedinhas, 50 centavos. E aí Jesus diz: vivos, e aí? Ela deu mais do que todos os ofertantes. Estou botando o texto que foi lido agora do Evangelho. Ela sabe agradecer pelo pouquinho que tem, mesmo que seja só a vida, que Deus não vai deixar faltar nada para ela. Esse é o nosso Deus, meus queridos irmãos e irmãs. É o Deus que veio para os doentes, para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Será que muitas vezes nós não achamos que somos sãos? Não precisamos de médico? Será que muitas vezes nós, com os olhos altivos, não estamos esquecendo de olhar para o nosso lado no dia a dia, lá fora, na escola, no trabalho, na rua, em nossa casa, na vizinhança, para aqueles que precisam de médico, e nós temos a medicina, que é Jesus, o Evangelho da salvação, e nós estamos levando para eles? Será que muitas vezes nós não somos exclusivistas, como foram os escribas, os fariseus, que Jesus condenou e disse: não seja como eles? Eles estão explorando o povo, ao invés de levar o Evangelho da salvação, que sou eu, ao invés de levarem o Evangelho do perdão e do amor. Estamos servindo ao próximo, já que dizemos que amamos a Deus e somos filhos de Deus, estamos nos portando, comportando, reagindo como Ele reagiu enquanto esteve aqui nesse mundo e nos ensinou a ir, ação, missão. Ele disse: vocês são pescadores de homens, vocês são sal da terra, vão dar gosto ao mundo, vão conservar o mundo, vão cicatrizar as feridas abertas do pecado. O sal cicatriza ninguém. Vocês são luz nesse mundo de trevas. Estamos entendendo essa mensagem? Ou estamos só esperando o fim do mundo chegar? Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia, amém. Jesus podia ter nos levado para lá, então, no momento da conversão. Ele nos deixou para ser igreja, para ir, para ensinar, para abraçar, para acolher, para amar. Nós dizemos, como disse o salmista no Salmo 146, aleluia, louva minha alma ao Senhor, porque eu tenho esse Deus que é o Deus de todos e vai para todos, e agora eu também quero fazer essa missão, essa ação de ir para todos e levar essa mensagem maravilhosa que eu tenho e socializar, repartir, divulgar esse tesouro maravilhoso que é a garantia do céu. Ele é o meu Senhor. Quem é Jesus? Deixa eu ler para vocês quem é Jesus. Filipenses 2, versículos 9 a 11 diz assim: Deus o exaltou sobremaneira, Jesus, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do nome de Deus. Ele é o Senhor, é a Ele que confessamos, é diante dele que todo joelho se dobrará um dia. Muitas pessoas querem igualar Jesus a Maomé, Moisés, Confúcio, Buda, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele poderia simplesmente ter dito: eu conheço o caminho, eu vim de lá, eu posso ensinar o caminho. Ele também disse isso, mas ele disse mais: eu sou o caminho. O Deus absolutista, em tempos de banda larga e mentes abertas, muitas vezes não queremos aceitar. Mas é assim. Ele só estava sendo realista e verdadeiro. Ele não estava sendo exclusivista.
Ah, mas o diabo não aceita essa mensagem. Ele quer colocar com esse relativismo que anda por aí, a mensagem de que todos os caminhos levam a Roma. Aliás, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. Interessante que na vida do dia a dia a gente não pensa assim. Eu ontem estava lá no centro do Rio de Janeiro, estava acabando o simpósio de missão. E eu sabia que para chegar em Itaguaí eu tinha que pegar a Avenida Brasil e vir aqui. Não são todos os caminhos que levam a Itaguaí. Se eu pegasse a estrada que vai lá para Vitória, eu não chegaria aqui. Se eu pegasse o caminho que vai para Teresópolis, Petrópolis, eu não chegaria aqui. Mas nas coisas de Deus, aí tudo pode. Aí a gente tem que ficar em cima do muro, politicamente correto, o diabo adora isso. Ele cegou o nosso entendimento com o pecado, com as modas, a gente prefere dar ouvido. O que as outras pessoas vão pensar se eu for diferente? Se eu for uma pessoa contundente, se é só Jesus é o caminho, E eu esqueço que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de Deus. Parem de dar ouvido às pessoas, porque elas só podem zombar, ridicularizar, talvez vocês. Acabar com uma amizade que nem é tão amizade assim. Mas vocês têm que prestar contas a Deus, que pode fazer perecer a alma ou no céu ou no inferno. E quantas vezes nós preferimos seguir, como o salmista orientou, príncipes, pessoas, confiar em ídolos, que hoje estão aí no poder, amanhã já não são mais nada. Ou você crê em Jesus, ou você não crê. Ou você tem a Ele como Deus verdadeiro, ou não o tem. Mágico de Oz era um livro, era um filme onde tinha uma senhora chamada Dorothy, ou com alguns amigos, ela queria entender, descobrir como é que era feita aquelas mágicas, e depois de caminhar por um longo tempo no meio de uma estrada, ela foi descobriu que aquele grande mágico, que era o grande Latas, era ninguém. Quantas e quantas vezes as pessoas estão aí adorando o Deus prateleiro, o Deus garrafo, o Deus ideologia, eu sou dessa ideologia, o Deus status, o Deus notas, eu preciso trabalhar, eu tenho nota boa, eu tenho que me graduar mais e mais, o Deus dinheiro, eu preciso mais trabalho de manhã, de tarde, de noite, esqueço da família, esqueço da igreja, o Deus preguiça, Puxa vida, domingo de manhã, um dia chuvoso, ir para a igreja, está tão bom na cama. O Deus balada, eu vou para balada à noite, fico até 3, 4 horas da manhã, o culto me interessa. Hoje os ídolos estão aí, os príncipes e senhores estão aí, amanhã não estão mais. Não confieis em príncipes nem em ídolos, confieis em Deus, o Senhor. Sabe? Eu prefiro acreditar, confiar, entregar minha vida nesse Deus maravilhoso que criou cada estrela, 100 bilhões de estrelas e colocou na Via Láctea, na nossa galáxia. Esse Deus que criou mais milhões e milhões de galáxias, todas com milhões e bilhões de estrelas, e conhece cada uma por seu nome. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Um Deus que pega um punhado de carne, que era barro, transformou em carne, moldou essa carne, pega 100 bilhões de células, 100 bilhões de células nervosas, cada uma com 10 milhões de conexão com outras células, junta tudo isso, coloca num crânio e chama de cérebro. O maior máquina que existe, e não falha. E deu para mim, deu para ti. Cuida disso. E com toda essa complexidade, ele também conhece cada floco de neve, cada grãozinho de areia, cada folhinha que cai da árvore, cada piolho, cada pulga, cada elefante. Ele sabe exatamente tudo sobre tudo. E é só ele. Não há um Deus que está além do arco-íris, é o Deus que criou o arco-íris. Esse é o meu Deus.
É a esse que eu vou dizer aleluia, é esse que eu vou louvar, é esse que eu vou seguir. Porque Ele me deu a salvação não merecendo, eu era cativo do pecado, e através de Jesus me perdoou, e agora Ele espera que eu leve esse amor e viva gritando, cantando aleluia, porque é expressão de louvor, confiança e adoração. E que eu seja esse pequeno Cristo às outras pessoas. Jesus disse que esse é o resumo dos mandamentos: colocar Deus acima de todas as coisas, cantando glória a Deus, aleluia, cantou no meu coração, e vivendo de fato esse amor. Como diz o Salmo, aos órfãos, aos leprosos, aos encarcerados, aos peregrinos, aos estrangeiros, aos moribundos, aos moradores de rua, a todos aqueles que estão lá fora. E precisamos fazer isso agora. Eu não esqueci do texto de Hebreus, não. Hebreus diz que a vida é só agora. Hebreus 9, 27 diz assim: existe só essa vida. Depois dessa vida vem a morte, e aí o juízo. Essa história de outra vida, de outras vidas, de reencarnações, até se chegar lá, tornaria Deus injusto, e Deus é justo. Deus é poderoso, e Deus é amor. Vivamos como Ele viveu, e possamos cantar glória a Deus, aleluia, todos os dias. Vou contar uma historinha. Essa musiquinha fez sucesso no meu tempo. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? E eu respondi: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? E eu repeti: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e ao sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim:
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim dos dias, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso. É colocar em prática. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com nós todos os dias de nossa vida. Amém.